Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Grande Criador, sabemos que o grande Jeová, o grande Espírito Santo foi com o Filho e cremos que Ele é conosco também. Cada pessoa que é reunida está confiando nisto, Pai. Vivemos por isso, porque o Senhor é o nosso guia. Ajuda cada pessoa com a revelação que se precisa para a hora que se vive. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O homem ungido. Nós cremos que Deus não só ungiu a Jesus de Nazaré, Ele tem ungido centenas e milhares de homens, e que cada um de nós sintamos de participar daquela unção que Ele possivelmente tenha derramado em seu dia. Agora, quando o homem é ungido, muitas vezes as pessoas pensam que é um super-homem, é um homem simples. Irmão Branham diz que Sansão era um pequeno homem. Eu sempre pensei em Sansão, massa de homem, que pequeno chega eu. Mas a irmã Branham diz, não, Sansão era um pequeno homem. O que fazia toda a proeza era a unção que estava nele. Então, quando Deus unge um homem, Ele faz proezas. Se nós temos que fazer alguma coisa para o dia, vamos ver as proezas de hoje. Você não viu que Sansão fez proeza, curou um paralítico, curou um cego, ressuscitou um morto. Ele matava, era 1000 com uma queixada de jumento. Ele não estava curando. E ele estava fazendo proezas. E ele estava ungido. Cada homem tem uma unção distinta. Deus não unge todo mundo do mesmo jeito. Cada homem, em cada era, teve a sua unção. E tem a unção daquele tempo. Assim como hoje que você sabe que o Deus desta era maligna tem ungido o povo, então tem que haver uma unção superior nesta era maligna que possa te dar força para vencer a era maligna. Deus tem que derramar algo, porque se Satanás está derramando, Deus também está derramando. E se Satanás tem homens ungidos, Deus também tem homens ungidos.
A gente fala isso para que nenhuma pessoa pensa coisa alguma grande de um homem. Não é o homem, é a unção. Entende? Porque se pensa muito no homem e esquece da unção. Então, esqueça do homem e pense na unção. A unção é um poder supremo sob controle. Isto que é unção. Poder supremo, poder de Deus, debaixo de um controle. Então, todo homem de Deus teve um controle com a unção que Deus deu naquele dia. E cada um descobriu que aquilo era Deus, que aquela unção era de Deus. E não importava o que fariseus e demais diziam que Jesus tinha Beelzebu, ele sabia que ele tinha a unção do Pai. Deus ungiu a Jesus não do céu. Isso é muito bom. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Porque a pessoa pensa que aquela pessoa é do céu. Não. Deus ungiu ele na terra. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E se você tem alguma unção, tem que ser como Jesus de Nazaré. Tem que ser aqui embaixo. Você recebe uma unção de cima vivendo aqui embaixo. E com a unção que Deus te dá, você tem controle sobre aquela unção. Debaixo daquela unção, você tem controle, você pode dominar as coisas. E principalmente quando você tem uma unção que pensa que é alguém, então você precisa de ter a verdadeira unção. Porque a verdadeira unção te põe debaixo de um controle. Você não pensa que é alguma coisa, porque aquilo está te dominando. Então nós estamos cada dia carecendo mais desta unção. Somos homens aqui na terra, é difícil para se viver aqui embaixo. Se não tiver unção de Deus, você vai se misturar com o mundo, você vai viver igual ao mundo, você vai ser igual os homens do mundo, porque nós somos fisicamente todos iguais. Somos todos iguais, fisicamente, sentimento, emoção, estado nervoso, sanguíneo, cardíaco. Nós somos igual, formados assim, temos deficiências físicas diferentes, mas somos formados como um homem capaz com aquilo que Deus pôs sobre você, até de você controlar a si mesmo. O primeiro homem tinha poder para controlar a natureza. Adão podia controlar tudo. Adão podia pôr nome em todos os bichos. Ele teve domínio sobre todos. Eva não teve domínio. Eva foi dominada por um bicho daquele. E era o animal mais astuto. E que não foi Satanás quem fez. A Bíblia diz que o Senhor Deus criara. E a mulher foi enganada exatamente naquilo. Então a igreja é enganada assim. Ela pode pôr nome nos filhos, ela pode ajudar o marido, mas ela pode ser enganada. A igreja, a mulher. Enquanto que nós devemos estar representando Cristo. Quando Deus veio na terra, diz irmão Brana, ele não foi uma mulher, ele foi um homem. E aquele homem foi Deus ungido.
Mas não vamos ficar só nisso, porque se ele foi Deus ungido, nós somos filhos dele. E se somos filhos dele, nós somos também os pequenos ungidos aqui na terra. Então a gente tem que ter unção sobre tudo que nos rodeia. Tem que ter unção, poder, para controlar tudo que nos rodeia e controlar a nós mesmos com aquela unção. Eu preciso saber controlar a mim mesmo com aquela unção, para eu não pensar que sou alguma coisa. Você sempre dá honra a Jesus Cristo, porque você sabe que você não é nada. É por isso que Deus fez o homem fraco. Qualquer homem teve fraqueza, até Jesus teve. E ele diz, eu não posso fazer nada a menos que o meu Pai me mostre, porque tudo que o Pai faz, o Filho também faz igualmente. Porque ele era exatamente a semente do Pai. E você também é esta semente aqui na terra. Você vai produzir a imagem perfeita de Cristo em você. Temos falado sobre isso. Se não tivesse Cristo preparado um meio, que é o novo nascimento, nós não poderíamos ser assim. Por que somos? Porque ele preparou um meio. Ele veio por obra do Espírito Santo e nos deu a oportunidade de nascer pelo sexo, mas ele diz, você pode nascer outra vez. Ele não precisou. Ele nasceu uma vez, por obra do Espírito Santo. Mas como nós, como homens, nascemos a primeira vez pelo sexo, ele nos deu a oportunidade de nascermos de seu Espírito. Então, ao nascer de seu Espírito, você recebe a natureza do seu Espírito. Quando você nasce aqui do espírito humano, do natural, você recebe o espírito natural. É mundano, é pecaminoso, é mentiroso. Esse é o espírito natural. Por isso, quando se nasce de novo, muda-se a natureza. Então você não tem aquela natureza daquele espírito te dominando do mal, mas você tem a natureza do novo nascimento, do Espírito de Deus, dominando aquela natureza má. É bom saber que isso não sai de nós. A natureza má não sai de nós. Você anda a vida inteira aqui, querendo se livrar dela, e o irmão Brana diz, olha, esse carrapicho nunca vai te deixar. Você vai ter que viver com esse carrapicho, essa natureza que te prejudica, que é mundana, que é carnal. E você pensa que queria ser um anjo, mas não pode. Então, por quê? Você é um homem. E Deus te chama de anjo. Mas em si mesmo você sabe, sou um homem. Mas Deus não olha pelo homem. Deus olha pelo novo nascimento, pela unção que está sobre você. Então você tem poder sobre si mesmo, controlar a si próprio. Deixa eu ler para vocês. O homem ungido está aqui, Cristo, mistério de Deus revelado, do 371. É coisa simples para nós comentarmos aqui. Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado. Essas são coisas que você tem que prestar atenção, porque diz, olha, este mistério, este segredo, este mistério agora revelado, que Deus esteve manifestado. Mas ele diz que Deus está manifestado. Isso é presente. Deus esteve manifestado em Cristo. Mas irmão Brana estava falando de uma manifestação presente também, que você tem que entender. Uma que ele esteve e uma que ele está. Nessa manifestação, Deus e homem têm se tornado um. E eu sei que Deus e homem não se tornou um apenas em Jesus. Irmão Brana veio e pregou que na vinda dos 7 anjos, Deus se tornou um outra vez.
E Deus estava se tornando um presente. Não apenas um Jesus, mas Deus estava se tornando um Brana. É Deus, não é Brana que estava querendo ser Deus, não, Deus que queria ser Brana. Entende? É isto que é importante você saber. Deus e o homem têm se tornado um. O homem ungido. Cristo. O que Cristo significa? O ungido. O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Tem que haver um homem com esta plenitude corporizada. Este é Cristo, Jesus. Um homem. Porque depois ele queria ungir uma igreja corporizada também. Ele queria trazer a sua unção no corpo. Ele trouxe no corpo de um homem, para que depois pudesse trazer a mesma unção sobre o corpo místico que é a igreja. Como Deus estava em Cristo, Cristo está na igreja. Nós temos um representante da igreja, esposa, um homem, como foi no tempo de Jesus Cristo. Nós temos um representante aqui no final, porque nós temos um alfa, mas nós temos um ômega. E Jesus diz que ele é alfa e ômega. E Jesus diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não tem mudança, ele só muda o corpo. É o mesmo Deus realizando as mesmas obras. Agora, nós devemos reconhecer a supremacia do corpo de Jesus Cristo. Todos nós precisamos reconhecer. Quando dizemos assim, Brana foi Deus em carne, você tem que saber que não é naquela condição que foi Jesus Cristo. Porque a condição de Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, não nasceu pelo sexo. Esta é a representação da deidade na terra. É um corpo que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. É um corpo que opera maravilhas. Este é o corpo Cristo. Tem que se ver a diferença. Você tem que notar isto porque você tem um Deus. E esse Deus, depois ele só mudou de corpo. Mas ele tem um corpo que é supremo. Está sobre todos os corpos. Este é Jesus. Agora, ele tem corpos de profetas que o representa na terra. E os corpos de profetas são gerados sexualmente, para depois receber uma unção. Ele já foi gerado com a unção. Cristo já foi gerado com a unção. Nós fomos gerados pelo sexo para depois ser gerado de novo para receber a unção. Cristo já foi gerado com a unção. O Espírito Santo o gerou. Amém? Então eu quero que você sempre trabalhe pensando nisto, porque muitas vezes igualamos uma manifestação num homem com o próprio Deus em carne. E nós temos que ver essa diferença. Foi por isso que irmão Brana pregou da forma que pregou, porque sempre honrou a Jesus Cristo. E você tem que fazer a mesma coisa. Senão você tomaria uma unção e acharia que era Deus. Eu sou Deus.
Mas você tem uma diferença, tem que se ver essa diferença. A vida está em nós, porque Deus nos deu a vida. Esta vida está em nós hoje. Agora, esta vida é quem? É Cristo. E Ele tem derramado esta vida sobre nós. Ele tem nos gerado. Deus veio e nasceu de mulher. E você vem e nasce de novo. Porque o seu nascimento de mulher não funciona. Você nasce e morre. Mas quando você nasce dele, você nasce e vive. Diz o irmão Brana, nascer de mulher é morte, mas nascer de Cristo é vida. Então nós estamos aqui refletindo um nascimento que é Deus manifestado, Deus ungindo corpos, homens ungidos na terra, mas não se pode compará-lo com o Senhor Jesus Cristo, com aquele corpo. Estão me entendendo? Porque a maioria das vezes, eu nunca falei isso, estou começando a falar essas coisas. Mas para que as pessoas vejam, a Bíblia diz, vós sois deuses, mas é minúsculo. Porque os profetas eram deuses. Por quê? Porque a palavra de Deus vinha a eles. Agora Jesus era Deus, a palavra não veio a ele. Ele era a palavra. Então esta é a diferença. O homem ungido, Cristo, ungido com a plenitude da divindade corporizada. Eu quero passar em alguns parágrafos aqui, só que da demonstração da deidade, porque eu não sei como que os homens que andaram com o irmão Brana conseguiram crer errado em duas pessoas na divindade, um pai que é Deus, um filho que não é Deus. Não tem jeito, não sei como que eles conseguiram crer. Eles devem nunca ter lido certos parágrafos da mensagem de irmão Brana, ou quando lê, eles interpretam estes parágrafos. E nem a Bíblia, nem a mensagem é de particular interpretação, porque tudo já foi falado pelo Espírito Santo. 374, Cristo, mistério de Deus revelado. Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Ele era Deus. Ele foi manifestado para mostrar a Deus, porque Deus é Espírito e Deus queria ser visto. E Deus não tomou um corpo de Maria, Deus não tomou um corpo de José, Deus não tomou nesse dia um corpo de um profeta. Deus mesmo criou, gerou seu corpo. O corpo do Filho é o corpo do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Então o que veio Jesus fazer para mostrar Deus? Ele era Deus. Ele tinha que ser. Ninguém podia morrer. Nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus. Ele era o Deus dos profetas. Ele era os profetas. Ele era os reis. Ele era a história. Ele era aquele que havia de vir. Ele era aquele que era. Aquele que é. Aquele que há de vir neste dia. É só Jesus. Só Jesus. Ele é aquele que é bom, oh, Jesus é aquele que é, aquele que era, é o Filho de Deus, o curador, o Salvador, maravilhoso, mas difícil é ver aquele que há de ser neste dia. Eu estou dizendo no dia que irmão Brana diz, no dia dele. Aquele que há de ser neste dia, que foi outra manifestação de Deus, para fazer coisas maiores do que Jesus fez. Era uma manifestação maior, grande,
Só que esta daqui, Deus deu o privilégio, irmãos, para nós, os gentios, receber uma manifestação maior do que os judeus. Então os gentios vão ser muito mais condenados do que os judeus. Porque os judeus rejeitaram a Deus em Cristo, e os gentios rejeitaram a Cristo em Brana. Porque ele veio fazer isto, esta revelação, para quê? Para mostrar o que ele há de ser neste dia, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi manifestado para esse propósito. Logo no próximo parágrafo ele fala, Deus nesses últimos dias. Daí você já vê Deus operando numa carne, num homem. Outra vez, ele era o próprio Deus. São coisas assim que eu quero deixar mais uma vez dentro da mensagem, porque tem gente que vai ouvir e eles vão ter que responder perante Deus qualquer dia, porque eles aprenderam que Jesus é um homem apenas. E nós aprendemos o que Brana ensinou, que Jesus não era só um homem, Jesus era Deus. E Jesus não era um Deus, Jesus era o próprio Deus. Certo? Eu sei que os dualistas dizem, esses daí são incrédulos. Não, nós que vamos dizer, vocês são incrédulos. Porque o que Brana pregou para nós tem valia. Isso daqui é unção do Espírito Santo. Não precisa-se interpretação. 390, Cristo, mistério de Deus revelado. Nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, eles o tinham cegado. Eles disseram, ora, tu até te fazes a ti mesmo Deus. Tu te fazes igual a Deus. Aí o irmão Brana disse, ele não só era igual a Deus, ele era o próprio Deus. E o irmão Brana está falando de quem? Do homem ungido. Aquele homem ungido não era apenas igual a Deus, ele era o próprio Deus. Agora, os judeus chamaram aquele Deus de Belzebu. E hoje eles continuam chamando da mesma forma, porque os demônios que trabalharam em Roma no tempo de Jesus, os demônios que trabalharam nos judeus no tempo de Jesus, os demônios que trabalharam nos sacerdotes no tempo de Jesus, os demônios que trabalharam em Anás, em Caifás, no povo no tempo de Jesus, são os mesmos demônios que estão trabalhando hoje no nosso tempo, no tempo da noiva. São os mesmos demônios, só mudou de nome de religião. Agora mudou de nome, você não vai procurá-los e encontrá-los aqui como fariseus, saduceus, herodianos, essênios. Não, você vai encontrar como católico, protestante, metodista, batista, pentecostal, primeira e segunda etapa, do irmão Brana. Você vai encontrar eles assim, porque Satanás está trabalhando também para mostrar ele também quer ser visto, e tem que ter um homem ungido que o revele. Cada vez aconteceu um movimento, você vê Deus trabalhando, mas você tem que ver o inimigo ali por perto, sempre fazendo igual. Se possível for, enganaria os próprios escolhidos. No tempo do irmão Brana, o irmão Brana fez os sinais que fez, e homens ao lado dele, por perto dele, fazendo obras que ele estava fazendo. Da mesma forma, se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Vem no tempo da noiva, ela prega esta mensagem que vocês ouvem, mas ao mesmo tempo o diabo está pregando uma mensagem paralela a esta. Uma mensagem que, se possível for,
engana teu eleito, porque eles pregam sétimo selo revelado. Talvez eles não saibam ainda pregar o que são os trovões, mas diz que foi revelado. Eles não sabem do novo nome. Então eles têm alguma coisa que, se você não tiver eleição, você é enganado. Porque eles têm coisa boa que foi extraída da noiva. Eles nunca tiveram isso, mas eles têm hoje, porque foi extraída da noiva. Então aquilo que eles têm faz um paralelo ao que a noiva hoje tem. Mas o eleito não é enganado. O eleito não é aquilo, é tudo que fala em Deus, tá bom. Eleito não é assim não. Não, o diabo também fala em Deus e não está bom. As religiões também falam em Deus e não está bom. Tudo que fala em Brana, na mensagem de Brana, tá bom. Não, o diabo também fala em Brana. O diabo diz que Brana não revelou 7 selos. O diabo diz que Brana revelou 6. O diabo diz que Brana não revelou novo nome. O diabo vai te dizer também que Brana não teve a terceira etapa. E a noiva vai pregar que Brana teve a terceira etapa. Que Brana revelou um novo nome. Que Brana revelou os 7 trovões. E com mensagens próprias do próprio irmão Brana para poder mostrar, foi revelado. Irmão Brana revelou o 7º selo. O 7º selo foi revelado em carne. O povo dos Estados Unidos estava esperando o irmão Brana pregar o 7º selo, um livro. Aí ele foi pregando, e diz, olha, não abriu o 7º selo. E se você ler perguntas e respostas sobre os selos, de manhã, que ele falou ali, diz, eu sei que está acontecendo coisa esta semana que vocês não estão vendo. Então, à noite, ele podia pregar. Não foi aberto o 7º selo. Ele nos abriu 6. Mas o 7º não pôde ser aberto porque é o selo da sua vinda. O eleito só que via. Já não foi aberto porque eu estou vendo o 7º selo. Onde? Aí ele pregou um livro no 7º selo dizendo que não foi aberto. Como que você crê que foi aberto? Ou estava aberto no púlpito. Ele estava revelado no púlpito. O 7º selo era o homem ungido do dia. Eles não podiam ver esta unção. O 7º selo estava ungido, era um homem. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que saiu curando, expulsando demônios, fazendo maravilhas. Mas como Deus ungiu a Brana de Jeffersonville. Eles não podem ver isto. Isto não é para eles. Isto é para um povo eleito. E você tem que ser agradecido a Deus, que você não é coisa boa, mas Deus te chamou. E você não vai ficar como fariseu, oh, Senhor, eu pago o dízimo. Eu dou oferta, Senhor. Eu ajudo a pagar o salão aqui. Eu ajudo o pastor da CD para o mundo inteiro. Fazendo assim você, oh Deus, ser propício a mim, pecador. Mas você faz, não, isso não vale nada, isso é muito simples. Porque Jesus mostrou que se a gente faz só aquilo que é pedido, não está fazendo nada. Então, isso é para tirar da nossa cabeça de que nós fazemos, que nós somos alguma coisa. Nós temos que aprender que é a unção. E você deu lugar para a unção, o homem ungido. Esta igreja, mulheres e homens, crianças, velhos, moças, esta igreja do dia final, ela está representada na Bíblia num homem chamado João. Você está ligado ali, você está representado ali, naquele homem. É um homem
Ou você pensa que nos dias de João foi outro? Foi um homem, no meio de lagartos, escorpiões, serpentes, ali na ilha de Patmos. Foi um homem, mas um homem ungido. Foi um homem que ouviu o soar dos trovões, que entendeu. Foi um homem, não foi meia dúzia, foi um homem. Lá na ilha de Patmos foi um homem. Ele ouviu, ele entendeu, e vou escrever. Deus diz: não. Deixa para o final, depois que for revelado para a igreja, então aí eles vão ficar sabendo, não precisa nem escrever. E aí vem as pessoas dizendo: bom, irmão Brana, você tem capacidade para escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Você tem capacidade para isso, você é um profeta. Ele diz: bem, mas não posso. Eu tenho sim, mas não posso. Por quê? Porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir. Então o 7º selo não é escrito. Os 7 trovões não é escrito. A vinda do Senhor, aquele dia e hora, não é escrito. Você não vai encontrar escrito na Bíblia, não vai encontrar escrito na mensagem. Você tem que saber que aquele 7º selo, aquele dia e hora da vinda do Senhor, aqueles 7 trovões que não foi escrito, seria um homem ungido. A manifestação de Deus para nós no entardecer. E nós temos que crer nisso. Eu vou falar com o irmão Brana: você tem que crer nisso. Eu não estou pregando aqui à toa, se eu vejo estas coisas e dou para vocês, porque eu sei que isso é verdade. Quando você ouve, você diz: é verdade mesmo. Você confirma aquilo, nem se for com um amém lá dentro, se ele não sair na boca, mas ele está lá dentro. Aleluia. 390, Cristo, mistério de Deus revelado nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra. Eles o tinham cegado, eles disseram: ora, tu até te fazes a ti mesmo Deus. Tu te fazes igual a Deus. Ele não só era igual a Deus, ele era o próprio Deus. Eu gosto de repetir assim, isso faz bem. Repetir. Ele era o próprio Deus. Não, mas não era o filho, não. O próprio Deus. E quem que ele está falando aqui? De Jesus Cristo. Ele era o próprio Deus. Está vendo? Veja, eles não entendem isto. E por falar nisso, alguns de vocês podiam. Onde é que foi reticência mesmo que ele parou? Por aqui. O desvelar de Deus, são coisas muito simples, mas a gente tem que mexer nisso. Parágrafo 71. Você sabe que o próprio Jesus Cristo não fez tudo. Ah, mas tem coisa que é pesada. Porque você vai encontrar irmão Brana também dizendo que ele fez tudo, e você vai encontrar irmão Brana dizendo que ele não fez tudo. Ele fez tudo no tocante seu perdão, sua salvação, sua cura, mas aquilo que não era para o dia dele, ele não podia fazer. Brana fez tudo, revelou tudo, mas aquilo que não era para o dia dele, ele não podia deixar claro para nós. Ele não podia. Então aqui está, 71, o desvelar de Deus. Agora você recorda, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. Agora você vê bem como é que Deus se manifesta. Enquanto o povo está pensando que Deus está dentro, ele está fora. Enquanto o povo está regozijando, aí ele está aqui, ele está do lado de fora. E você sabe que Laodiceia é o movimento pentecostal. Hoje, Laodiceia é o movimento da primeira e segunda etapa. E Laodiceia é morna. Não dá para engolir.
Uma água morna te dá ânsia de vômito. Isso daí provoca vômito em Deus. Por isso vomitar-te-ei da minha boca. A boca de Deus é um profeta. E eles não têm conseguido ver a manifestação de Deus. Ele diz, eles colocaram para fora. E em Lucas, espera lá, mas já não cumpriu lá atrás, porque Jesus fala do outro ministério do Filho do Homem, outra vez. É porque ele não podia cumprir tudo. Tinha que vir um homem ungido nos últimos dias, que é o 7º anjo. Ele era o homem ungido para cumprir isto que Jesus Cristo não pôde cumprir. Jesus não pode. Irmãos, você vê o próprio Deus. Deus respeita a sua palavra. Você não pode aplicar uma coisa que não é para aquele dia, naquele dia. Isso é deslocar as Escrituras, diz Mombrana. E você não pode deslocar as Escrituras. Se ele, no seu dia, foi a manifestação de um Filho do Homem, que era o Filho do Homem naquele dia, tinha mais uma manifestação do Filho do Homem. Ele ia manifestar mais uma vez este ministério, porque não foi completo aquele, porque não era para ele. O que não é para ele, nem Deus faz. Tem hora que nós queremos fazer o que não é para nós. O que nos cabe é fazer só isso hoje. O ministério que nos cabe é só pegar esse livrinho revelado, aberto, e comer. Não tem que fazer muita coisa. Não tem que achar, eu tenho que fazer uma grande obra. Não, a obra já está feita. E se você vê como Deus faz a obra, Deus vai lá e fala com a pessoa, muda a pessoa, converte a pessoa, faz a pessoa ficar sozinha, sem ceia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e firme. E crente aqui tomando ceia todo mês, um molenga, um reclamador. E Deus operando. Eu fico com medo disso. Eu vou largar de exigir coisas de Deus. Vou largar de exigir, eu preciso de muitos cultos. Eu sou um culto. Eu preciso de muita mensagem. Eu sou a mensagem. Você deve sentir assim. Eu sou a mensagem. Você deve sentir como aquele pigmeu. Sai da minha frente. Porque eu carrego a mensagem do rei. E se eu carrego, eu sou esta mensagem. Não tem homem grande que pare na minha frente, porque a mensagem não é minha, é do rei. Esta é a mensagem que você tem. Então foi o que Jesus não podia fazer no seu dia. Ele disse que seria revelado outra vez como Filho do Homem, o profeta, cumprindo o resto disto. É só esse pedacinho. Irmão Branda veio cumprir o resto que Jesus não podia cumprir no seu dia. O que o ministério de João, quando fizer esta obra neste dia, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir aquilo que o irmão Brana não podia cumprir no seu dia. E tem que se entender isso, gente. Isso é Deus falando, é a Bíblia. É a Bíblia mostrando isto. É o próprio irmão Brana dizendo, Deus diz que eu não posso falar para ninguém. Não diga a ninguém. Irmão Brana morre e não diz para ninguém. Então Deus é que está obrigado por sua própria palavra para poder mostrar isto a quem Ele quiser. Porque Ele diz que não era para dizer a ninguém nos Estados Unidos. Ele pregou 7 selos revelados, 7 trovões. Pregou um novo nome, falou de novo nome, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. E não clareou aquilo, porque não era para os Estados Unidos. Mas quando chegar o ministério de João, então, eu estava pensando, João não tomou o livrinho da mão do anjo forte no céu. Quando ele veio na nuvem, João não tomou aquele livrinho. Não era para João.
João não sabia nada nessa hora. Não era para ele. Aquele livrinho teve que descer. Aquele anjo forte teve que descer. E quando o anjo forte desceu e pôs um pé no mar e outro na terra, que ele se materializou, aí sim o livrinho podia ir para a mão de alguém. Porque da mão do anjo forte, só o profeta ou o homem ungido para pegar aquele livro. Porque está pegando direto da mão de Deus. Você tem que saber que nós somos como Israel, que não podia ouvir direto de Deus. Tinha que Moisés ouvir Deus e o povo ouvir Moisés. Teve que Brana pegar o livro da mão de Deus, do anjo forte, para que nós pudéssemos pegar o livro da mão de William Brana, porque o sétimo anjo estava revelando na terra também até o ministério do anjo forte. Ele estava aqui na terra, porque o anjo forte estava materializado. Era o homem ungido do dia. Me veio isso daqui. Brana, quando eu falei que Deus, Jesus era o próprio Deus, logo me veio isso também. Irmão, Brana era o sétimo anjo. Ele era o sétimo anjo. Assim como Jesus era Deus, irmão Brana era o sétimo anjo. Irmão Brana não vai ser sétimo anjo. Ele era o sétimo anjo. Certo? Outra coisa que eu pensei, ele, irmão Brana, não era João. Irmão Brana não era João. E João não é irmão Brana. Irmão Brana recebeu o livro do anjo forte. Logo você vai a Laodiceia, creio que é 40, 38, 40 por aí. Irmão Brana diz, olha, esse mensageiro vai fazer tão grandes sinais diante do povo, que o povo confundirá ele com Jesus. Ele diz, não vá você crer nisto, porque ele não é Jesus. Brana não é Jesus. Brana é Cristo. Ele não é Jesus. Jesus é homem. Então Brana não é o homem Jesus. Brana é Cristo, o homem ungido. Oh, se nós não vermos estas simples coisas, para poder ter fé de arrebatamento, você tem, para a fé de arrebatamento, você tem que ver as Escrituras entrelaçando. Você olha, mas que maravilha! Então, Brana não era Jesus e Brana não era João. E João também não é Jesus e João também não é Brana. João é João. Brana é Brana. Jesus é Jesus. O homem ungido daquele dia, com o livro na mão. Brana, ungido com o quê? Você toma as Escrituras. Olha, eu não quero ser ungido com outra coisa. Se não tiver Escritura para me ungir, me deixa ficar do jeito que eu estou. A única coisa que pode ungir um homem é a Escritura do dia. Aquela Escritura do dia. E quando aquela Escritura unge aquele homem, então aquele homem tem poder supremo. Isso é o irmão Brana que disse. Sob controle. Porque isso aqui é unção. É poder supremo. Poder de Deus. Supremo. Sob controle. O homem controlando o poder de Deus. Você já pensou bem o que é esta unção? O que você deve ter esta unção para controlar o que Deus te dá, para controlar a mensagem que você ouve, para não ir além nem ficar aquém. Você tem que tomar esta mensagem como ela é. Brana, ungido com Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas Brana não foi ungido com Apocalipse 10, de 8 a 11. Eles podem discutir, mas a Bíblia, a mensagem do irmão Brana é clara nisto.
você não encontra irmão Brana pregando Apocalipse 10, de 8 a 11, e tomando o livrinho dele mesmo. Tinha que ter um povo, tinha que ser gerado um povo, para que aquele povo pudesse estar representado por João. E aí, João toma o livrinho da mão do anjo forte. Agora, quando fala isso, irmão, vai, toma o livrinho da mão daquele que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Não é, vai, toma o livrinho da mão daquele que está na nuvem. Não. Ali na nuvem, ele apareceu o anjo forte, que vocês veem aqui na foto, ele apareceu o anjo forte, e o livrinho, que é a palavra aberta, estava em sua mão. Mas João não podia pegar. João é a igreja. Quem podia pegar era o Moisés. Será que dá para você entender? Quem podia pegar era um profeta. Deus não podia falar diretamente com João, com a igreja. Ele tinha que falar primeiro com irmão Brana, com o nosso Moisés. E falou com ele, e aí ele trouxe aquela mensagem, mas o anjo já estava com o pé direito no mar e outro na terra. O anjo não estava lá em cima mais, já tinha descido. Então João foi e tomou o livro da mão daquele anjo que estava com o pé direito no mar e na terra, porque ele já tinha descido. E aí ele comeu, profetizou: este é o meu e o seu trabalho. Nós não temos que fazer nada. Estamos aqui representando poucas escrituras no momento que eu quero te dar. É poucas escrituras. Nós estamos representando-as aqui. Nós estamos sendo ungidos com estas escrituras. Apocalipse 10, de 1 a 7, ungiu Brana. Apocalipse 10, de 8 a 11, ungiu João. É a Bíblia, Apocalipse 22, verso 17, ungiu a noiva. Eu poderia ver, Apocalipse 22, 8 em diante, ungiu a Brana. Nós estamos sempre trabalhando perto. Se você olhar na Bíblia, nós estamos trabalhando perto. João e Brana está trabalhando perto, enquanto uma escritura ungiu a ele, tem outra escritura que unge a João. Então, se unge o sétimo anjo, unge a esposa aqui na terra, a verdadeira noiva de Cristo. Então, eu não preciso de outra unção. Alguém está querendo: Deus, me dá uma unção de cura divina. Eu não quero. Não vou nem buscar a Deus me dar uma unção. Ele tem uma unção específica para nós hoje. Eu vou pedir uma coisa que não é a de hoje. Não é para hoje. Isso daí eu já tenho. Como que eu vou pedir uma unção que eu já tenho? Guarda isso. Unção para a cura divina já está com você. Nem Deus pode derramar do céu, mas porque já derramou. Essa unção está com você. Aí eu vou ficar: Senhor, me dá unção de cura. Ele diz: não posso te dar. Por que, Senhor? Sou ruim? Não, você não presta, mas a questão é que eu já dei. Eu já dei. Eu não vou chegar aqui a Deus como um Esaú. Pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. E aí veio buscar uma bênção, pai. Não tem mais. Mas por que não tem bênção? É porque teve um outro que chegou aqui e tomou. Teve um que chegou e recebeu esta bênção. Então tem gente que fica buscando uma coisa que não é dele. Não é dele. Mas eu sou primogênito, eu criei na mensagem primeiro. Esaú também o era. Caim também o era, Judas também o era, o anticristo também o era, o falso profeta também o é. Primogênito.
Os da primeira e segunda etapa são primogênitos. Não está baseado nisso. Eles perderam a palavra. Eles tinham a primogenitura, mas eles venderam o direito daquela primogenitura. Tinham, era deles, eles chegaram primeiro. Mas na hora de Deus abençoar, dizer Abel. Na hora de Deus abençoar, é Jacó. É um trapaceiro, mas só isso eu posso abençoar. E ele vai pagar o preço das suas trapaças. Todo crente trapaceiro vai pagar o preço das suas trapaças aqui na terra. Jacó pagou. Ele recebeu um novo nome, glória a Deus. Para receber novo nome, filho, teve que transpor o val de Jaboque e lutar com o anjo. Se você quiser mudar de nome, agarre no anjo. Agarre na mensagem do dia e diga: Senhor, me abençoa. Me abençoa. Você sabe que é hora de fazer isso. É hora de fazer. É hora de pedir. Me abençoa. Com a mensagem do dia. Senhor, me abençoa. Cura minha barriga. Cura minha coluna. Não, eu já sou curado. Senhor, me abençoa com a escritura do dia. Me abençoa com esta revelação. E me unge com esta revelação, me unge com esta escritura. Eu não estou aqui para ser ungido com a escritura que Jesus foi. Eu não estou aqui para ser ungido com a escritura que o irmão Brana foi. Eu estou aqui para ser ungido com a escritura que nos cabe hoje. Senhor, dá-me a unção que João teve. A unção que ele pegou o livrinho, a unção que ele comeu o livrinho, a unção que ele profetizou a povos, reis, nações e línguas. Dá-me esta unção. Obrigado, Senhor, por mais este momento onde nós podemos estar buscando aquela verdadeira unção, Senhor. E não há necessidade de pular, gritar. E muitas vezes ela já está aqui dentro e a gente fica pedindo: me dê unção, me dê unção. A unção está aqui, a unção da escritura da hora, da escritura do dia, porque o Cordeiro saiu do trono e agora ele tomou o livro e desceu com este livro, e William Branham recebeu este livro, revelou este livro, e João comeu este livro, e nós agora comemos junto este livro e estamos profetizando a povos, reis, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus nos tem enviado um profeta, prometido na Bíblia Sagrada. Ele veio restaurar a fé que os apóstolos pregaram. Trouxe luz para a noiva de Cristo, que espera ansiosa o Senhor. Sua mensagem prepara o eleito e leva para o céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divina, que nos fez ser a Ti revelados de forma real. Mensageiro dos últimos dias, foi um homem humilde e simples,
dedicado ao serviço de Deus, sem vaidade ensinou a união, o amor e a humildade como lema do povo de Deus. Sua missão foi unir os cristãos pro retorno ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos fez ser a Ti revelados de forma real. Esse Elias nasceu numa cabana, nunca teve riquezas aqui, viveu sempre ajudando os irmãos, cultivando o amor. Não tratou de criar controvérsias sobre o vivo evangelho eternal, simplesmente nos trouxe a luz e os mistérios de Deus. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos fez ser a Ti revelados de forma real. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos fez ser a Ti revelados de forma